E aí pessoal, tudo bem? Depois de algum tempo a gente voltou e a gente vem... Hoje eu tenho algumas novidades, né? Eu vou estar estreando definitivamente, eu estreiei definitivamente a leitura dentro de um e-book, né? Nesse caso aqui, o Leve. E não foi muito ruim não, foi legal. E eu acho que foi mais legal ainda por um motivo único. Eu li uma das obras do Sidney Sheldon, e eu tenho um apreço pelo trabalho de Sidney Sheldon, e talvez eu tenha lido uma das obras mais icônicas e diferentes dentro da versatilidade literária que Sidney Sheldon tinha, né? Eu li agora, acabei de estar lendo, não dá para mostrar a capinha, mas vai estar mostrando para vocês aí pelo vídeo, a capa do livro. De 1991 eu li o livro Juízo Final, e eu vou estar falando um pouquinho só sobre o Sidney Sheldon, rapidinho. Primeiro eu sei que lá no Facebook tem verdadeiros experts, principalmente as mulheres conhecem bem a vida do Sidney Sheldon. Sidney Sheldon é de 1917, ele nasceu nos Estados Unidos e vai morrer, se eu não estou enganado, em 2018. Né? E ele tem uma vida muito extensa, gente. Eu acho que existe uma certa, de alguns leitores, um certo preconceito, e um preconceito que não tem explicação nenhuma, a história e a verdade de Sidney Sheldon. O que eu vou falar de um cara que foi roteirista na Broadway, foi roteirista em Hollywood, estava dentro em todos os estúdios, um cara que tratou com artistas como Henry Fonda, com Cary Grant. Olha, não dá, você tem que entender o Sidney Sheldon como um fenômeno. Em 1970 ele escreve o primeiro livro dele, se eu não estou enganado, acho que foi A Outra Face, em 1970. E a partir daí ele vai escrever mais de 30 livros, vai estar transcrevendo e trazendo mais de 30 romances que tomaram conta do mundo. Esses livros foram traduzidos em 51 idiomas e teve mais de 300 milhões de cópias de todas as obras que ele esteve produzindo, entre elas 6 obras para o público infanto-juvenil, e outras 6 obras que não são obras póstumas propriamente ditas, mas foram escritas pela Tilly Bashall, que são os 6 últimos livros que nós recebemos até 2018, parte deles inclusive supervisionados ainda a princípio pelo próprio Sidney Sheldon. Ela ganhou um concurso, se alguém puder me ajudar nisso, mas parece que foi isso, ela ganhou um concurso e a partir daí ela passou a escrever, e escreveu os 6 últimos livros que nós temos editados e que tem alguma aderência ou alguma influência dessa capacidade que é o Sidney Sheldon. Para quem não conhece melhor o Sidney Sheldon, ele é capaz de escrever um livro como esse, Juízo Final, que é um livro totalmente diferente daquilo que eu já conhecia do Sidney Sheldon e gostei demais, e ao mesmo tempo ele pôde fazer séries como Ginny é um Gênio na década de 50, 60, depois na década de 80 eu também vi o Casal 20, ou seja, Sidney Sheldon era um cara versátil, era um cara capaz, um cara que tinha uma comunicação muito direta com o leitor. Se não estou enganado, na revista Folha de São Paulo, em 2006, mais ou menos, não, em 1986, perdão, eu li essa reportagem e perguntaram a ele como é que fazia para ser um escritor de best-sellers, se ele escrevia aquilo que os seus leitores queriam ler. E ele simplesmente disse o seguinte: eu apenas escrevo. Se aquilo vai dar certo ou não, eu não posso agora asseverar, mas eu apenas escrevo. E é exatamente esse tipo de literatura do Sidney Sheldon, essa forma dele como ele escrevia, direto, muito inteligente, muito criativo, que acabou por conquistar muitas pessoas. E vou dizer mais, Sidney Sheldon é responsável para a iniciação de leitores. Muitos leitores que hoje nós estamos vendo por aí começaram lendo Sidney Sheldon. Os livros deles não são livros difíceis de serem lidos, são livros realmente diretos, não necessariamente populares como as pessoas tentam rotular o escritor, mas eles são livros muito bem elaborados. Quando você lê um livro do Sidney Sheldon, você se sente vendo um filme, e é exatamente isso, é a herança de um roteirista, de um cara muito capaz, que conseguiu trabalhar com pessoas nas mais diversas matizes da comunicação. Um cara que consegue fazer cinema, um cara que consegue
consegue fazer teatro, um cara que consegue fazer televisão, um cara que consegue fazer livro, e tudo nele deu certo, essa pessoa é uma pessoa especial. Mas aí eu queria estar conversando com vocês sobre, então, o nosso livro de hoje, de 1991, que é o Juízo Final, que está aqui no meu leve. Maior complicação, porque, olha, trabalhar com... Isso não é ruim não, tá, gente? Eu estava muito preconceituoso com esse troço aqui, mas não é ruim não. Eu só sinto falta mesmo de folhear, mas isso aqui me foi muito agradável, inclusive por conta de uma viagem que eu fiz e acabou que esse livro me ajudou muito no final de semana. Foi muito agradável a leitura do Sidney Sheldon, e muito mais ainda porque, conforme eu disse, o enredo e o romance, o thriller, ou tudo aquilo que você possa classificar desta obra aqui, é diferente de tudo aquilo que você pudesse esperar do Sidney Sheldon. E ele está falando um pouquinho sobre extraterrestres, é isso mesmo, extraterrestres. Vamos começar então dando uma olhada naquilo que foi o enredo e foi o conteúdo da obra. Muito legal, por sinal. A trama do Juízo Final, ela se inicia a partir de um contexto militar. É isso, um contexto militar. O principal personagem da obra é o comandante, ele é chamado de comandante Robert Bellamy. Robert Bellamy é um cara ligado à marinha, um fuzileiro naval, mas um hábil aviador também, um piloto de caça, e ele vai ser enviado para os embates de guerra do Vietnã por conta da perda de muitos caças F-4 em embates com os MiG-21 vietnamitas. Então, como um caça, o Phantom 4, ele era muito melhor, um avião muito mais capaz, com muito mais capacidades bélicas do que os próprios MiG-21, ele vai tentar treinar a equipe de novos pilotos para que as perdas nas disputas aéreas fossem menores. E ele acaba conseguindo. Ele é um cara ultra competente, um cara com uma visão militar bastante ampliada, bastante técnica, um cara muito dedicado às suas missões, e passa então a pilotar um outro avião, um Intruder, que era um bombardeio e que tinha ao seu lado um grande amigo, ou um cara que acabou se tornando um grande amigo, que era o Major Edward. Num certo movimento eles são atingidos e o Bellamy, ele consegue sobreviver, mas o Edward acaba falecendo. Aliás, essa questão voltada a este acidente faz duas ligações do Robert Bellamy. A primeira é com um almirante da Marinha que controlava e que depois vai controlar e vai gerenciar, administrar muito tempo o centro de pesquisa e também de investigação da própria Marinha. E ele era o pai do Edward e acaba, de certa forma, adotando o Robert. O Robert passa a tê-lo como um pai. E, ao mesmo tempo, ele vai acabar sendo tratado por uma enfermeira também da Marinha, que vem a ser depois a sua própria esposa, a sua mulher, que é a Susan. Vai ter algumas contornos, algumas complicações do casal por conta da atividade do próprio Robert, e eles acabam se separando em meio a uma construção amorosa da qual ainda era muito forte. Mas um pouco tempo, por conta de várias ações que o Robert era enviado para poder representar os interesses norte-americanos, dentro de um cenário de investigação bem claro. Ele era um investigador e ele participava de serviços secretos em favor da Marinha norte-americana. Isso acaba rompendo e vai acabar... O filme começa, interessantemente, citando o nosso país, o Brasil. Aliás, é uma obra que você tem que ter fôlego. O Sidney Sheldon, ele não viajou muito, mas ele era um pesquisador inveterado e muito capaz. Dentro da trama, eu vou estar falando um pouquinho mais adiante, você vai começar a perceber um número muito grande de locais, não só na Europa, mas também na Ásia e também nos Estados Unidos. E mesmo também, quando ele é enviado logo no início da obra, né, logo no início do livro, logo no início da trama, ele vai visitar a Argentina, vai chegar até o Peru, na busca de um certo espião, ou um duplo espião, que ele acabou não conseguindo achar, até porque lá na frente vai descobrir que isso era uma mentira construída contra ele mesmo. Bom, quando você lê
o Sheldon descrevendo cada uma das cidades, seja na Hungria, seja em Paris, seja no Brasil, seja na Itália, você fica na Suíça, no Canadá, todos esses países, todos esses locais que eu acabei de dizer para você, eles estão inseridos na trama inicial da primeira parte do livro, que é justamente o caçador. É quando o Bellamy vai ter que procurar algumas pessoas segundo uma ordenança que é lhe dada por um certo senhor chamado Hillards, né? O Hillards, ele acaba substituindo o seu pretenso pai, né, que era esse almirante, e passa uma missão para o Sheldon, e o Sheldon terá que recorrer não só a essa missão que ele achava que seria uma das últimas, mas não foi, e ao mesmo tempo lutar contra essa situação da separação dele com a mulher. Eu tinha dito que a mulher dele trabalhou as feridas que o Sheldon teve quando da queda do avião, e você acaba tendo uns retornos dentro da obra, as coisas vão começando a circular, ora o momento atual do Robert e outros momentos a situação passada, da relação dele tanto com a perda do amigo, a relação dele para com a Susan, a relação dele para com o almirante, o histórico de guerra que ele tinha. Bom, todo esse quadro ele acontece agora renovado a partir de uma missão que o Bellamy vai ter que fazer, que é descobrir o nome de alguns passageiros e motoristas que estiveram envolvidos num certo acontecimento numa viagem turística na Suíça, um daqueles Alpes, um daqueles montes suíços por ali. E ele tem por obrigação de descobrir quem são os passageiros, quem era o motorista, e está então desenvolvendo essas informações junto à Marinha, ao serviço secreto da Marinha norte-americana, e a partir dali, depois que ele tivesse todos esses nomes descobertos, terminaria a missão do Bellamy. A grande questão é que existe algo por detrás desse processo que não é dito a ele. Essas pessoas, todas elas vislumbraram, perceberam, viram, foram testemunhas da queda de um OVNI, de um disco voador, e mais do que isso, elas puderam ver 2 alienígenas mortos dentro deste bólido, dentro desse OVNI. É claro que é necessário catalogar o nome de um a um, e não todos são, aliás, nenhum deles são moradores de um único lugar. Então você vai ter um motorista que é um suíço, mas você vai ter um fotógrafo que é morador da Escócia, da Inglaterra, você vai ter um padre em Roma, você vai ter uma menina que é de Moscou, ou seja, o Bellamy vai ter que achar todas essas pessoas. A grande questão é a seguinte, e aí não tem jeito como não falar isso para vocês. Cada pessoa que ele descobre o endereço e conversa com ela, e ele nunca se anuncia como um militar, ele recebe uma grana forte em dinheiro no bolso, 3 cartões de crédito da Marinha para que ele pudesse utilizar, passaporte com nomes diferentes, com identidades diferentes, com funções diferentes. Ora o Robert é um repórter, ora ele é um agente do Estado, de uma instituição estatal que precisa, na área do trânsito, que precisa saber sobre algumas condições, algumas informações técnicas. Ora ele vai, por exemplo, buscar uma menina dentro de uma biblioteca, esta moça, que é essa russa, que ele vai ter que descobrir o endereço e o local de trabalho dela. Mas a grande crise desse processo inicial do primeiro capítulo, do primeiro trecho do livro, é o seguinte: todas as pessoas que ele achou e entregou o nome, essas pessoas foram imediatamente, entre 10 a 24 horas, assassinadas. Elas foram mortas pelos serviços secretos de cada um dos países que estavam por detrás dessa investigação. Quem são esses países? Da China à Rússia, da Inglaterra à França, dos Estados Unidos até ao Canadá. Todos esses serviços secretos estão participando, os russos estão participando na perseguição e na eliminação de testemunhas acerca desta situação, deste incidente ufológico. Tem uma coisinha aqui que seria legal a gente estar levantando para a época do livro, né? O Sheldon, ele cita por diversas vezes a estratégia ou a operação
chamada Guerra nas Estrelas, que foi uma operação com forças nas mãos de Ronald Reagan. A princípio, o que seria esta operação, né? Seria um sistema estratégico de defesa, onde através de satélites e de uma rede de informação e identificação de riscos muito forte, muito ágil e muito poderosa, eles poderiam destruir mísseis atômicos oriundos da União Soviética. Essa era a princípio a versão norte-americana desse projeto. Mas o que vai acontecer mais à frente, e isso é histórico, tá, gente? Essa questão do Ronald Reagan na ONU, uma vez, num discurso, dizendo que este projeto não se dava mais agora apenas para uma defesa, uma suposta defesa dos mísseis soviéticos, até porque a União Soviética, na forma histórica como ela foi conhecida, ela estava eclipsando, você já estava tendo a Glasnost, né, o Mikhail Gorbachev, a perestroika, que começa a acabar com aquela inicial ideia que se tinha de Guerra Fria, e o Ronald Reagan deixa muito claro numa dessas reuniões que a ONU tinha anuais, de que existiam fatores e existiam provas contundentes da existência de vida extraterrestre. Isso está, inclusive, se você quiser procurar, você pode estar vendo isso no YouTube. Em 1944, um dos primeiros casos da era, digamos assim, pós-moderna, partida assim com o término da Segunda Guerra Mundial, na região de Roswell, no Novo México, em 1947, houve uma queda de um OVNI também, inclusive foi identificado desta forma, mas a aeronáutica aliada com o exército, eles acabaram fazendo um enredo diferente dos fatos, inclusive prejudicando muito um tenente norte-americano que tinha identificado que tinham 3 alienígenas mortos, 2 mortos e um ainda vivo, que foi levado para a área que hoje é conhecida como Área 51, lá no Novo México, e eles, digamos, a informação oficial dos Estados Unidos, do governo norte-americano, é que tinha sido apenas um balão meteorológico. Isso em 1947. Agora, o Brasil também tem 2 exemplos muito fortes, cuja a relação com o governo brasileiro é comprovada através de documentos. Um deles que eu vou destacar aqui aconteceu na década de 70, anos 76, 77, que foi a Operação Prato, lá na Amazônia, onde foram observados OVNIs de tamanhos colossais, onde eles, através de um raio, furavam as pessoas aqui no seu corpo e acabavam sugando sangue, e aqui eu não sei mais exatamente o que explicar em relação ao que eles tiravam dessas pessoas, mas que em algumas delas inclusive acabaram por morrer por conta dessas ações, e a aeronáutica acabou estando presente, ficou lá por 1 ano, conseguiram fazer um contato direto com esses alienígenas. Vou botar aqui no canal um link para vocês verem o documentário sobre esta situação, sobre este acontecimento, e isso é um dos casos mais importantes da ufologia mundial. Um outro aconteceu já na década de 80, que foi considerado e chamado como a Noite dos OVNIs, entre Rio de Janeiro e São Paulo. 4, 5 caças da aeronáutica tiveram que levantar voo para tentar interceptar, ou pelo menos entender o que estava acontecendo com o número de OVNIs que estavam passeando pelo espaço brasileiro entre Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, eu não acredito em bruxas, pelo que Losai, um dos maiores entendedores, experts no assunto no Brasil, é o Gevaer. Convido vocês a estarem vendo o canal dele, ele fala muito sobre isso. Existe também uma outra situação em Varginha, que é o ET de Varginha, que muitas pessoas ironizam, mas que também está catalogado pela aeronáutica. E esses documentos, eles estão em posse da aeronáutica, inclusive tendo naquela época a morte de um policial de Varginha porque pegou um ET. Então, esses assuntos misturados todos vão fazer parte da trama do Sheldon com relação ao Robert Bellamy, porque depois que ele consegue descobrir
todos as pessoas que estavam, os passageiros e o motorista, que estiveram envolvidos com esse pseudo-acidente, que na verdade foi um contato direto com extraterrestres, todos esses homens, essas pessoas são mortas, e a partir daí o Robert Bellamy, ele deixa de ser o caçador para ser o caçado. Por quê? Porque ele também agora sabe de tudo que está acontecendo, e aí ele terá que fugir não apenas de uma agência de um dos países, e sim de todas as agências ligadas a esta situação, que vai dos russos aos americanos. E a trama é sensacional. O Sheldon escreve com muita velocidade. Você se sente no corpo, na vida, nos passos do Robert Bellamy, as fugas, o modo como ele, já bastante calejado, conhecendo bastante as técnicas de fuga em relação a esse tipo de perseguição, ele consegue promover, e realmente você fica preso no livro o tempo todo. Sobre esta situação que eu acabei de dizer sobre extraterrestres, o próprio Sidney Sheldon, numa terceira parte, ele faz um certo documento mostrando que muitos, e aí na vida real, não na trama, mas por onde ele acabou se baseando para escrever o livro, ele começa a mostrar várias pessoas, por pesquisa e por um estudo. Volto a dizer, Sidney Sheldon era um cara altamente pesquisador. Ele começa a mostrar nome por nome de pessoas que estiveram ligadas a projetos nesta área e que morreram de forma misteriosa. Pessoas que se mataram, pessoas que se enforcaram, pessoas que eram sadias e de uma hora para outra pegaram uma doença. Ou seja, Sidney Sheldon, ele não está vagueando, não está viajando muito no cenário do livro, da obra do Juízo Final, não. Ele está levantando alguns assuntos que até hoje são discutidos. Se você não acredita, é todo direito seu. Eu não estou querendo defender a ninguém acreditar ou deixar de acreditar em OVNIs, mas que existem essas relações dos governos, principalmente os governos hoje, China, a antiga União Soviética, Rússia, Estados Unidos, com esse tipo de assunto, com certeza existe. Da minha parte, primeiro, eu queria deixar 3 situações. Eu não vou falar, óbvio que eu não vou falar o final do livro. Eu consegui descobrir mais ou menos o que aconteceria no final. O livro, parece que eu estou vendo um filme, eu consigo me encaixar na obra, percebendo ela numa TV ou num cinema com muita tranquilidade, com toda a velocidade possível. É uma mistura de 007 com Missão Impossível, com contatos imediatos de terceiro grau. Mistura isso tudo que vai dar esse bolo maravilhoso que o Sidney Sheldon escreveu. E aí o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: primeiro, Sidney Sheldon é realmente um gênio. Ele era um gênio. Segundo, todos os livros do Sidney Sheldon são bons. Você pode até não gostar de um ou outro, talvez não gostar tanto quanto outros que você tenha lido, mas todos os livros do Sidney Sheldon são livros muito bons. E o principal, que é o terceiro ponto, Sidney Sheldon realmente foi uma porta para aqueles que não liam aprenderem a gostar de ler. Então, proponho a você, se você ainda não leu a obra do Sidney, a única coisa que eu tenho, é uma visão minha, né, um senão que eu tenho em relação às obras do Sidney Sheldon no Brasil, não está no conteúdo, mas são nas capas. Eu não gostava muito daquelas capas mais antigas, não. A editora Record, agora, as últimas capas, ela acertou bastante. Eu achava aquelas capas bem bregas, mas é uma opinião minha. Talvez você ache que eu esteja completamente enganado. Tudo bem, eu achava elas feias. E aí, hoje em dia, então, com o tipo de edição que a gente tem visto nos livros e nas obras que estão saindo das editoras, aliás, todas elas com meus parabéns e meu agradecimento pela criatividade de criarem capas sensacionais e de obras comentadas cada vez melhor. Parabéns a todas elas, sem tirar nenhuma desse agradecimento e dessas congratulações. Bom, queria pedir a você uma coisa: não esqueça, gente, olha, não esqueça, nós estamos chegando a mais de 10 mil pessoas lá no Facebook, entre curtidores e seguidores da página, mas eu preciso muito chegar pelo menos a 1000 nomes aqui no YouTube para poder trabalhar com as lives direto do YouTube, dentro dos cenários literários, conversar com pessoas lá no Facebook. Eu já estou começando a fazer lives com autores de e-books, dando força para que esse pessoal tenha voz, que possa estar falando das suas obras, dos seus pensamentos, das suas experiências literárias. Eu acho que a gente precisa potencializar isso. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas, curta o canal,
Logo, logo a gente vem falando de C.S. Lewis numa obra que poucas pessoas leram, a não ser aquelas que são totalmente reintegradas à vida de C.S. Lewis. Até mais, gente. Obrigado.